Olá, graça e paz, povo de Deus. Um ótimo domingo para todos nós, para a glória de Deus, amém. Vamos a mais uma live. Hoje, sexto dia, né? Sexto dia de oração e jejum na campanha Somos Mais Que Vencedores, ou Sou Mais Que Vencedor. Já vai declarando que você é mais que vencedor, amém? Por meio de Jesus Cristo. Romanos 8,37 vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então, com base nesse versículo, iniciar nossa campanha. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus. Deus colocou na minha mente esta palavra sobre a parábola da ovelha perdida, que está lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, vamos ler do 1 ao 7, ela é curtinha. Então vamos ler esta parábola, amém? Amém. E vamos explicá-la, vamos entender, vamos meditar na palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz e que ativa a nossa fé. Vamos louvar então? A Deus, tudo que adquiro pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que adquiro pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live, esse momento de oração, de palavra ao Senhor, para te agradecer e engrandecer o teu nome, agradecendo por cada vida, cada alma que aqui está, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então à palavra de Deus, amados. Vamos à palavra de vida, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Vamos no livro de Lucas, Lucas capítulo 15, do 1 ao 7. Vamos ler? Todos os republicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este
homem recebe pecadores e come com elas. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Glória Amém. a Deus, Glória a aleluia. Essa parábola vem dizendo, né, que Deus, ele nos busca, né? Deus deu seu Filho único por amor a nós. Que nós sozinhos não temos condições de buscar a Deus, é Deus que nos busca. Deus é o nosso pastor. Então, iniciando esta parábola, ali fala de publicanos e pecadores. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, né? Cobradores de impostos e judeus. E esses pecadores que diz na palavra, pecadores, eles eram pessoas excluídas, né? Excluídas da sociedade, pessoas marginalizadas pela sociedade, excluídas. E Jesus estava ali pregando nesse cenário, pregando para os publicanos, para os pecadores, mas o texto também fala que há fariseus, mas os fariseus, versículo 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Então estavam ali fariseus e os escribas, né, escandalizados, já criticando Jesus, porque Jesus estava recebendo pecadores e comendo com eles. Então esse comportamento que Jesus adotou de estar ali pregando a palavra para publicanos, para pecadores, e lá estavam também os escribas e os fariseus, que eram os mestres da lei, os entendidos da lei, né? Que muitas vezes criticavam, marginalizavam, né? Outras pessoas. Então Jesus contou essa parábola e tudo indica que ele contou esta parábola também para os escribas e para os fariseus, para que eles se convertessem dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, né? Porque não adiantava nada estar com a Torá ou com as escrituras, com os livros sagrados nas mãos, mas excluindo, menosprezando, diminuindo os outros. Então Jesus, ele contou essa parábola para que eles se convertessem. E essa parábola, no contexto deles ali, Jesus contou num contexto que era conhecido, pois havia muitos pastores, muitos que lidavam com as ovelhas. Então Jesus conta esta parábola justamente para que ficasse claro para todos ali, porque era a realidade deles, e que eles entendessem o que Jesus queria falar. E a partir do versículo 3, Jesus diz: Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então Jesus faz essa pergunta para os fariseus, para os escribas, para os publicanos, para os pecadores. Jesus faz essa pergunta no versículo 4. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, né, e perdendo uma, deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? Então Jesus está ensinando que o pastor, esse que cuida das ovelhas, ele é um pastor bom, é um bom pastor, é um pastor zeloso, porque ele vai deixar ali no aprisco, vai deixar ali elas com outro pastor e ele vai atrás daquela que se perdeu, né? Ele vai e ele não desiste, ele busca, procura a ovelha até achá-la. Não é isso que diz a palavra? Então, ele vai buscar. Jesus, ele vai buscar a ovelha que está perdida, é o que ele está dizendo, porque uma ovelha perdida faz falta. Uma que se perde faz falta. E ela não consegue voltar sozinha. Ela tem que ser buscada. E nos versículos 5,
Vamos ver o que diz aqui no 5. Então Jesus continua dizendo, e quando a encontra, ele coloca alegremente nos ombros e vai para casa, né? E ao chegar, ele reúne os vizinhos e os amigos, reúne todos para fazer uma festa. Então, Jesus se alegra quando ele encontra a sua ovelha perdida, se alegra e chama os demais para se alegrarem, né? E faz uma festa. Ele diz, vamos festejar, porque ele reuniu junto às demais aquela que tinha se perdido. Então, a alegria, né? Aqui é o versículo 5 e 6. E diz, ao chegar, reúne todos, reúne vizinhos, reúne amigos, e diz, alegre-se comigo, pois eu encontrei a ovelha que estava perdida. E o versículo 7 vai falar para nós que Jesus, ele diz, eu lhes digo, Jesus está dizendo, né? Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justas que não precisam se arrepender. Então, esse versículo 7, Jesus está explicando exatamente isso, que no céu vai ter muita alegria quando um pecador se arrepende, né? Do que 99 justos. E aí tem muitas coisas que falam, né? Opiniões, explicações a respeito dos 99 justos que não precisam de arrependimento, né? Esses 99 justos que não precisam de arrependimento, porque o justo, o que o justo faz? O justo, ele está na presença de Deus, né? Está buscando viver pela fé, pela obediência, cumprindo as escrituras sagradas, mas a Bíblia deixa claro, né, que nós pecamos por atitudes, por palavras, por nos omitir, mas que a gente não venha achar que nós, por sermos justos, nós não podemos cair alguma vez em pecado. Sim, nós podemos pecar, né? Então que a gente busque manter a nossa vida exatamente, né? Buscar manter a santidade, buscar nos manter conectados a Jesus para que a gente não perca a vida, para que a gente não corra o risco de estar dentro do aprisco ali, o pastor lidando conosco, mas nós em total rebelião, em total discordância com o pastor, que é o nosso Deus. Então, 99, né? As 99, elas precisam sim se arrepender dos seus pecados, né? Precisam sim buscar da sua salvação, cuidar da sua salvação, cuidar da sua fé, porque o pastor, ele vai atrás, o bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas, ele não deixa perdida, porque uma alma, uma vida, uma pessoa, ela faz falta, né? Então, que dirá mais de uma. Então, essa parábola, Jesus contou essa parábola também falando dos escribas ali, né? A questão dos justos. Os escribas eram homens da lei, conheciam a palavra, conheciam as escrituras, e eles sabiam que pelas escrituras Deus era o bom pastor. Eles conheciam a palavra que Jesus estava pregando, mas Jesus estava falando para eles: vocês também precisam se arrepender de seus pecados, não excluir, né? Não viver uma vida, né, como sacerdotes, mas viver excluindo, viver marginalizando aqueles que têm menos, aqueles que não têm os mesmos conhecimentos, as mesmas condições financeiras. Jesus está falando, né, para que eles venham a entender e se converter também dos seus maus caminhos. Não é porque é pastor, porque é estudado da lei, que não comete pecados, mas Jesus está falando exatamente, né, sobre buscar as ovelhas que se perderam. Uma se perdeu, mas Jesus está demonstrando, Deus está demonstrando, né, compaixão, amor e o valor de uma alma que se perde. Tem valor, para Deus tem valor. E Jesus está contando justamente isso, porque ali naquele cenário havia pecadores, havia publicanos, eram pelo menos 3 classes ali, né? Os publicanos que estavam reunidos ali, que eram os coletores de impostos, que eram muito discriminados, né? Muito rejeitados pela sociedade. Os pecadores também eram marginalizados, e os escribas e os fariseus, que eram homens mestres da lei, mas que eles faziam essa divisão. Amém, amados? Então Jesus chega dizendo que ele veio para os pecadores,
Ele não veio para os que estão andando no caminho certo, ele veio para resgatar as ovelhas perdidas, os pecadores. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, amados, né? E nunca rejeitar ninguém, nunca menosprezar, fazer diferença, porque Jesus não rejeita o pecador, né? Jesus, ele busca o pecador. Jesus, ele veio para quem está, né, precisando dele. Nós sozinhos não temos condições nós próprios nos resgatarmos. É Deus que vai atrás de nós, é Jesus que nos busca. E ele usa, sim, os homens e mulheres de Deus para trazer uma palavra, para fazer um convite, né? Claro. Então, essa palavra chamou a minha atenção porque Jesus, ele não desistiu daquela ovelha que se perdeu. Assim como nós também, né, não podemos desistir daquelas ovelhas que se desgarraram da casa do Senhor. Então, Jesus está convidando hoje, né, você que está fora da casa de Deus, você que se perdeu, né, se desgarrou, visite a igreja de Jesus Cristo, visite, né, uma igreja que você já conhece, ou se você não conhece, visite, venha conhecer Jesus, venha conhecer a palavra de Deus, venha conhecer o bom pastor, que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, aonde você vai ser cuidado, aonde você vai ser pastoreado por alguém que é da parte de Deus para a sua vida. Então, amados, nunca rejeite, né, alguém, nunca exclua, porque Jesus, ele não faz isso. Muitos vivem, às vezes, excluídos, né, porque alguns fariseus e mestres da lei acham que eles são o máximo, que eles têm tudo e que os outros precisam ficar excluídos, marginalizados com pouco. Mas que nós venhamos a prestar atenção no que Jesus nos fala, que Jesus age com amor, age com compaixão e busca, né, trazer para novo para a presença dele aqueles que estão perdidos. Então recebe essa palavra, né? Convida alguém para olhar essa live, para ir à igreja, né? E se conectar novamente com Jesus, não ficar perdido por aí. Amém? Então recebe essa palavra vem, eu quero compartilhar um outro versículo aqui que diz, João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém, amados? Amém. Assim como Jesus não desiste da sua ovelha perdida, que nós possamos lutar para estar na presença de Deus, que nós possamos lutar por aquilo que está se perdendo na nossa vida. Eu não sei o que está se perdendo ou que você já perdeu, se perdeu a comunhão com Deus, se perdeu, né, dons, talentos, se está frio na fé, se o casamento vai de mal a pior, mas nós estamos na campanha mais que vencedores. E nós somos mais que vencedores por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a nossa força, Jesus Cristo é a nossa alegria, Ele é o nosso bom pastor, né? Ele já deu a vida por nós, então que nós possamos perseverar na oração para que nós venhamos a resgatar o que está se perdendo. Mesmo você sendo as 99, estando dentro do aprisco, estando dentro da igreja, na presença de Deus, cuide para não perder sua salvação, cuide para manter a santidade, né? Orando, buscando se arrepender dos seus pecados, buscando a face do Senhor, porque Ele é tudo na nossa vida. Vamos declarar o Salmo 91, que é salmo de livramento, salmo de proteção, e vamos orar depois. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio,
nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar, vamos declarar que somos mais que vencedores, que nós continuamos orando, clamando, pedindo ao bom pastor, que é Jesus, que nos mantenha no aprisco, pedindo força, pedindo alegria, pedindo para Ele renovo, pedindo que Ele nos alinhe, nos ajuste, que nós venhamos nos manter na presença de Jesus Cristo, que é a fonte de vida. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos em oração, Senhor, clamando por almas, por vidas, Pai, que estão distantes da Tua presença, Senhor, que saíram da Tua presença, que estão perdidas, que o Senhor venha resgatar novamente essas ovelhas, Pai. Nós sabemos que amor, compaixão e que o Senhor dá valor para cada um de nós, Pai. Que nós possamos também não menosprezar, Senhor, aqueles que estão marginalizados, aqueles que estão dentro da sociedade, excluídos da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, quebra o arco dos fortes, vem despedaçando a lança, vem quebrando toda a arma forjada e preparada contra os teus filhos e filhas, que tudo aquilo que é maligno, planos, projetos, que o inimigo tem feito de roubar, de matar, de destruir na vida dos teus filhos, das tuas ovelhas, Pai. Em nome de Jesus, que esse mal não prospere. Em nome de Jesus, que toda arma forjada e preparada caia por terra, seja vencida pelo poder que há no nome de Jesus. Paralisa, Pai, toda a obra do diabo. Paralisa, Senhor, toda obra maligna, Pai. Faz a obra, Jesus, em nossas vidas. Faz a Tua vontade. Que nenhum de nós venha se perder, meu Deus. Se perder por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de bens, de coisas, de vaidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos imitadores de Jesus, porque Ele venceu o mundo, Ele lutou e venceu, e nós também vamos vencer, Pai, mas distante de Jesus Cristo não há vitória, distante de Jesus só há um inimigo que é mais forte do que nós, mas aquele que está em nós é mais forte do que está no mundo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cura, por libertação, oramos para que os caminhos sejam abertos, oramos para que o céu se abra sobre os teus filhos e filhas, Pai, que tudo aquilo que o inimigo está acusando, oprimindo, para que os teus filhos e filhas saiam do caminho da salvação, Pai, venha cair por terra, em nome de Jesus. Toda a artimanha, todo laço, todo embaraço, toda obra de maldade, de bruxaria, de feitiçaria, caia por terra em nome de Jesus. Toda mentira, fofoca, engano, calúnia, tudo que o inimigo levanta, Pai, através de vozes malignas, satânicas, que trabalham para o inimigo, venha cair por terra. Nesta campanha, Senhor, o Senhor venha resgatar suas ovelhas, que o Senhor venha levantar os caídos, que o Senhor venha dar força àqueles que estão fracos. Se essa pessoa está perdendo o seu propósito, a sua missão, o seu ministério, que o Senhor venha reposicioná-la. Se é o casamento, Pai, há pessoas com crises no casamento, que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha ensinar este homem e esta mulher qual é o papel deles dentro desse casamento, Pai. Se é o trabalho, Senhor, que eles possam, Senhor meu Deus, serem restaurados no trabalho, serem repostos nesse lugar onde é deles, Pai. Todo ataque espiritual contra esta vida, contra o ministério, contra a casa, trabalho, contra a vida espiritual, contra as amizades, as conexões, contra a família, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora todo mal. Que eles possam perseverar na oração, que eles possam perseverar no jejum, e que o Senhor venha ajudar eles a serem mais que vencedores, que o Senhor venha
entregar o troféu da vitória, Pai, a eles que estão perseverando pela oração, pelo jejum, que eles possam buscar incansavelmente, Pai, por aquilo que está se perdendo na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, nos aviva, Senhor, a nós, em nome de Jesus Cristo. Faz a obra em nós, Pai, nos alinha a tua vontade, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que todo decreto de morte, seja morte física, espiritual, que venha cair por terra, que dê errado todo projeto levantado pelo inimigo. Protege, Pai, este homem, esta mulher, derrama cura, derrama libertação, derrama cura da depressão, da ansiedade, todos os processos que estão na justiça, que o Senhor venha julgar esta causa, os processos que são de aposentadoria, processos de recursos trabalhistas, processos de guarda, processos de todo tipo, Pai, pessoas que estão aguardando decisões da justiça, que possa ser liberado em nome de Jesus Cristo. Processo onde pessoas pedem medicamentos, em nome de Jesus, decreta a vitória, Pai, decreta a vitória sobre toda a enfermidade, toda pessoa que está hospitalizada, toda pessoa que está sentindo dor, seja curada, seja livre da tua doença, da tua enfermidade, toda pessoa que está passando por luta no trabalho, com fofoca, com difamação, com calúnia, pessoas tentando te rejeitar, te tirar fora do negócio, porque viu que é para ti, em nome de Jesus, cai por terra agora, toda maldade, toda perversidade, caia por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus cobre tua casa, teu trabalho, tua família, tudo que é nosso, nossos bens, carro, tudo que é nosso, coberto com o sangue de Jesus, coberto com essa arma poderosa, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, aonde há contenda, divisão, fofoca, difamação, em nome de Jesus tudo isso cai por terra agora, há poder no sangue de Jesus. E onde, Pai, nesta madrugada, aonde estava alguém sacrificando com foto, com nome, orando contra, lançando palavras de maldição, tentando com palavras anular, tirar essa pessoa do caminho, tirar a rival do ambiente. Em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o trabalho, toda a bruxaria, macumba, feitiçaria, reza braba, oração contrária, pragas, palavras contrárias. Em nome de Jesus, a obra do diabo não vai prosperar. Caia por terra em nome de Jesus e que toda batalha espiritual seja vencida. Toda batalha espiritual seja vencida em nome de Jesus. Receba a vitória, receba fortalecimento espiritual, receba renovo, receba revestimento. Seja revestido das armaduras de Efésios 6. Seja revestido, seja blindado com o sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, declare: eu sou mais que vencedor por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã. Continue orando. Que nós estamos orando aqui, a batalha tá acontecendo, gente. Eu passei 3 dias lá, 3 noites sonhando, né? Batalhando, batendo num, batendo no outro. Sonho que estou batendo. Quando a gente sonha, né, que tá batendo, é melhor do que tá apanhando, né? Então é sinal que a batalha espiritual tá acontecendo, mas nós estamos ativos. Amém? Porque eu e nosso inimigo, ele merece apanhar. Então, oração e jejum. E vamos lá. Amém? Então, amém. Levante sua mão e diga: eu sou mais que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz. Até amanhã.